Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe 2 representantes de um Ministério Público com o qual eu sonho, tenho certeza que Normando também sonha, um Ministério Público comprometido com as liberdades democráticas e os direitos sociais. São 2 promotores de justiça do Ministério Público de São Paulo, um já aposentado, o outro ainda na ativa. Comecemos pelo aposentado. Eu não gostaria nunca de dizer isso, aposentado, né? O professor nunca se aposenta, mesmo que tenha parado, né, digamos, institucionalmente, né? Mas, infelizmente, ele se encontra aposentado, mas sempre na ativa. Marcelo Pedroso Goulart, amigo de longa data, que já participou inúmeras vezes no Trilha da Democracia. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez, é sempre um grande prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu estar aí com você, com o Normando, com o meu colega e amigo, camarada Arthur Filho. Enfim, é sempre um prazer conversar com a sua audiência. O segundo, promotor de justiça, já esteve aqui no Trilhas da Democracia falando sobre a Cracolândia, inclusive é tema de um artigo que ele escreveu, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Promotor de justiça também do Ministério Público de São Paulo, como eu disse, não colega, mas amigo, Arthur Pinto Filho. Arthur, é um grande prazer recebê-lo mais uma vez no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, Marco. É uma honra participar de um evento com você, Normando e Marcelo. E sempre compondo essa mesa virtual de diálogo, de discussões, o companheiro camarada Normando Rodrigues, assessor jurídico da Federação Única dos Petroleiros. Normando, eu vou te passar a palavra para fazer uma saudação e também falar sobre o livro que acaba de ser lançado. Ele já está fisicamente pronto, já está disponível para comercialização. O livro que foi organizado por mim e por Normando. Normando me deu esse prazer, ele aí, Trilhas da Democracia, Caminhos para o Brasil, que foi publicado pela editora Alameda de São Paulo, livro no qual Arthur e Marcelo escreveram, cada um dos dois, um artigo na terceira parte do livro. Normando, por favor. Então, antes de tudo, eu queria agradecer tanto a presença de ambos aqui, quanto no próprio livro, Só nos honra, só ilustra. E assim, não é farol muito comum, do tipo muito comum na nossa área de operadores do direito, mas eu não posso deixar de celebrar 2 feitos, né? O do Arthur, com aquela ação civil pública contra a Prevent Senior, e aí do coração, Arthur, o tipo de inicial que eu gostaria de ter cometido e de vários outros colegas, né? Pena que não teve um desfecho mais radical, né, na minha modesta opinião, mas fantástico a iniciativa e o ingresso, a ideia que a gente tem do Ministério Público, como o Marco falou no início. E não posso deixar de parabenizar o Marcelo por um feito um tanto quanto antigo. O Marcelo tem um título honorífico entregue pelo Reinaldo Azevedo, né, que o responsabilizou pela Revolução Gramsciana por dentro do Ministério Público. Então, isso é um feito histórico, né? Não posso deixar de parabenizar invejosamente a conquista desse título. Grande elogio, né? Eu acho que para ele foi uma acusação, mas para nós é um grande elogio, né? Sem dúvida nenhuma. Né? É a maior das comendas, né, nos últimos tempos. E os 2 contribuíram decisivamente, né? O Arthur tem um artigo muito interessante sobre a Cracolândia, de uma política civilizatória ao horror, né, e falsidade, que acho que trabalha tanto a categoria retrocesso quanto a hipocrisia da nossa sociedade reinante a respeito. E Marcelo, que se dedicou à democracia, a analisar, né,
em breves palavras, a democracia na sistemática da Constituição, o que é importantíssimo, precisa ser relembrado a todo momento, sobretudo numa conjuntura em que a maioria dos operadores do direito parece ter esquecido seus respectivos juramentos profissionais de defesa do Estado de Direito e da Constituição. Então, muito obrigado a vocês. Então, anunciando já que muito em breve a gente está chegando ao final do ano, período de recesso, férias, mas o livro será lançado no decorrer do primeiro semestre de 2026 em várias cidades, né? Aqui no Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Macaé, em Campinas, Curitiba. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, lógico, Ribeirão Preto, como é que eu esqueci Ribeirão Preto? Né? Então, nós faremos vários debates com os autores dos capítulos, são muito autores, alguns dos quais são convidados fixos do Trilhas, outros participaram em algum momento do programa. E nós avisaremos aqui, nós manteremos a nossa audiência avisada desses debates aí presenciais, né? Esses debates não virtuais. Marcelo, Arthur, eu gostaria de começar esse nosso programa. Vocês já tiveram aqui outras vezes e a gente teve a oportunidade de fazer uma discussão sobre o papel do Ministério Público na luta pela democracia. Nós fizemos muitos programas nos 4 anos terríveis de presidência do Jair Bolsonaro, né? E eu gostaria muito de falar, isso ficou para trás, né? Mas não ficou para trás, né? O que aconteceu na Câmara dos Deputados nessa semana demonstra a necessidade de revigorar a vigilância democrática, né? Mas, de toda forma, digamos que a gente vive hoje aquele momento em que a gente olha pelo retrovisor, né? A gente está numa estrada, olhando pelo retrovisor o passado, alguns momentos esse passado se distancia, em outros ele quase que cola, né? A imagem cola na nossa traseira, né? No espelho retrovisor. Mas, de toda maneira, eu queria perguntar a vocês, na verdade, eu gostaria de ouvir de vocês, pediria que vocês compartilhassem com a nossa audiência qual a avaliação que vocês têm sobre o desempenho do Ministério Público. Eu sei que a pergunta é muito restritiva, né? Tendo em vista a complexidade que é o Ministério Público estaduais, o Ministério Público Federal, né? Isso varia também de estado para estado, mas eu gostaria de pedir a vocês que fizessem uma avaliação, né, da atual situação do Ministério Público no nosso país. Marcelo e depois Arthur. Hoje a gente precisa fazer sempre uma digressão histórica para entender as coisas, né? Vocês sabem mais do que eu a importância dessa análise diacrônica, né? O Ministério Público ele se torna uma verdadeira instituição no Brasil na década de 40, quando há um movimento, em 42, muito grande, entre os membros do Ministério Público de todo o Brasil, no sentido de criar uma verdadeira instituição. E há um congresso em 1942 que, sob o pretexto de discutir a nova legislação penal posta por Vargas, né, na verdade estava discutindo a necessidade da criação de uma instituição de Estado coerente, estruturada, com carreira. Essa demanda, ao final desse congresso, saiu uma carta, né, dizendo os principais pontos, né, que precisaria constar de uma nova Constituição, da reforma da Constituição e de um código de Ministério Público, né? Então, foi a partir daí que o Ministério Público surge no cenário nacional como instituição, né? E vai crescendo, né, até chegar na Constituição de 1988, onde atingimos um patamar muito diferenciado e fácil dos ministérios públicos do planeta, né? Nós temos um Ministério Público autônomo em relação aos poderes do Estado, um Ministério Público com uma ampla
ampla ação, né, em todos os campos possíveis, né? Desde o penal, que é da sua tradição histórica, a defesa dos órfãos e das viúvas, como se dizia antigamente, né? E hoje é o Ministério Público que tem a incumbência de defender o regime democrático e de defender os interesses coletivos, induzir políticas públicas, buscar a correção das políticas públicas, no sentido de atender ao projeto societário da Constituição de 88. Veja, o nosso vínculo é ao projeto societário da Constituição de 88. Mas nesse processo histórico, da década de 1940 para a década de 1980, né, quando o Ministério Público ganha esse novo perfil constitucional, o Ministério Público foi sempre, né, discutindo o seu papel na sociedade, né? E podemos buscar um sentido, né, nessa história de construção do Ministério Público como uma instituição, né, autônoma e com todas essas atribuições importantes. E esse sentido foi a busca da autonomia, primeiro em relação ao judiciário, depois em relação ao executivo. Então, esse foi o primeiro sentido da construção desse Ministério Público, e o segundo sentido foi a ampliação de atribuições, no sentido de transformar o Ministério Público numa instituição defensora da sociedade, né? Efetivamente defensora da sociedade, então, em todos esses campos, né, relacionados a todos os direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos, direitos da solidariedade, enfim, esses direitos todos. Então, esse foi o sentido do crescimento do Ministério, né? Esse foi o sentido da construção dessa instituição. E, evidentemente, quando ela ganha essa forma na Constituição de 1988, haveria a necessidade de se promover reformas estruturais, reformas no campo cultural, da formação dos agentes do Ministério Público, no sentido de se adequarem, né? Adequar a instituição e adequar os seus membros, né, do ponto de vista da visão de mundo, né, da sua atuação, da sua mentalidade, no sentido de cumprir o papel que o Constituinte colocou para a instituição. E o que a gente percebe? Que no imediato pós-Constituinte, quando as demandas apareciam em número pequeno e de baixa complexidade, o Ministério Público atendeu bem essas demandas. Tanto que, naquele momento, né, o Ministério Público figurava sempre no primeiro, segundo, terceiro colocado no ranking das instituições que tinham mais credibilidade perante a sociedade. Isso se inverteu, né? Hoje a gente não verifica mais o Ministério Público nesse ranking compondo lá os primeiros lugares, né? O Ministério Público vem bem abaixo. E o que eu reputo, o que eu analiso, né, desse problema do Ministério Público, dessa crise de efetividade? Em primeiro lugar, foi que o Ministério Público não realizou as reformas estruturais necessárias a atuar da forma como a sociedade, como o Constituinte, a sociedade quer e o Constituinte fez a previsão na Constituição. Então, não fez as reformas estruturais. Então, nós temos uma estrutura anacrônica, que não se compatibiliza mais com o Ministério Público da Constituição de 88. Houve, em meados da década de 90, né, uma mudança na pauta institucional. Se de 40 até o final da década de 80, início da década de 90, o Ministério Público discutia o papel da instituição, as reformas necessárias a se fazer, qual é o sentido de uma instituição como o Ministério Público na sociedade brasileira, quais os instrumentos que nós devemos construir para poder atender bem a sociedade. Na década de 90, em meados da década de 90 para cá, a pauta corporativista se sobrepôs à pauta institucional. E paramos de discutir a instituição. Essa é uma das razões da inexistência de mudança de estrutura e de mentalidade. Então, a pauta corporativista ela se sobrepôs. E isso paralisou a instituição. Isso vem distanciando a cada dia mais a instituição da sociedade, né? Sempre houve um movimento de aproximação naqueles 40 anos, né? O Ministério Público atendendo os vulneráveis, o Ministério Público atendendo os trabalhadores. Quantos promotores de justiça do Brasil
tomaram a iniciativa de, junto com os trabalhadores, fundarem sindicatos, sobretudo sindicatos de trabalhadores rurais no país. Na ditadura militar, alguns promotores foram caçados, perseguidos, porque fizeram esse trabalho. Por quê? Porque o Ministério Público atendia aos trabalhadores e fazia a defesa dos interesses dos trabalhadores na justiça estadual, onde não havia na justiça do trabalho. Então, houve essa aproximação com os vulneráveis, aproximação com os trabalhadores, e depois a aproximação, já mais recentemente, com os movimentos sociais que defendem os direitos da solidariedade, meio ambiente, consumidor, enfim, negros, mulheres, crianças, jovens, idosos. Quer dizer, o Ministério Público foi encampando essas atribuições, não exclusivamente, mas foi se aproximando da sociedade e dando respostas. Bom, quando a pauta corporativa e a ausência de reformas estruturais tomam conta, o Ministério Público paralisa e não dá mais esse retorno. Daí porque o Ministério Público tem essa queda, né, vive essa crise de efetividade e vem perdendo credibilidade perante a sociedade. E nós precisamos reverter isso, né? A nossa luta, e aí que eu digo, né? A nossa luta é uma luta política. Como diz o Zé Paulo Neto, o intelectual, o acadêmico, ele trabalha com a dúvida. O político deve trabalhar com as convicções, né? E o membro do Ministério Público é um agente político, né? E, nesse sentido, tem que trabalhar com as convicções. Por exemplo, acreditar que essa maravilhosa Constituição que nós temos é fruto da luta social e que contém um projeto que pode fazer o país avançar, e avançar bastante. E cabe ao Ministério Público utilizar os seus instrumentos para contribuir com a mudança da sociedade. Portanto, nós temos que trabalhar nessa lógica. Eu acredito na Constituição e eu acredito no potencial do Ministério Público. Por isso que eu nunca desisti do Ministério Público. Apesar de aposentado, eu continuo escrevendo sobre o Ministério Público, fazendo palestras sobre o Ministério Público, dando aulas nas escolas de funcionários do Ministério Público, justamente para fazer com que o Ministério Público retome a sua história, né, de defensor do povo, no sentido de cumprir esse papel, né, importante que ele tem na sociedade brasileira. Mas vive essas crises, e as crises de conjuntura, né? Hoje nós estamos vivendo uma grande crise, o país vive um momento de retrocesso, que também é consequência de um movimento global, né? E as instituições acompanham o movimento da sociedade. A partir do momento que a sociedade entra numa fase de refluxo, as instituições também. Então, nós vemos hoje em vários estados, para tratar dos ministérios públicos estaduais, nós, no momento presente, assistimos com muita tristeza, né, uma vinculação dos procuradores gerais com os governadores de estado, né, inibindo, de certa forma, o potencial de ação do Ministério Público. Mas isso é uma conjuntura, nós não podemos desistir. Não é mesmo? Como dizia o nosso querido Antônio Gramsci, vejo aí atrás do marco a bandeira do Partido Comunista Italiano, né? O Antônio Gramsci dizia, repetindo uma sentença de Romain Rolland, que todos pensam que é de autoria do Gramsci, mas não é, né? Ele diz assim, precisamos ser pessimistas na razão e otimistas na vontade. Então, esse lema que eu sempre segui, né? Tentando levar avante. Ou como uma outra sentença que vem do Fernando Birri, um cineasta argentino já falecido, mas incrível, genial, né, que o Eduardo Galeano consagrou e divulgou e é tido como autor dessa sentença, que não é do Eduardo Galeano. Diz que é o papel da utopia. A utopia existe para fazer com que a gente caminhe, siga adiante, avance. Mas quando damos 2 passos, a utopia também recua 2 passos. Quer dizer, nós não vamos alcançar a utopia, mas o papel dela é fundamental no sentido de fazer com que a gente avance. Então, se essas 2 sentenças, né, acho que devem nortear aqueles que cumprem uma função política na sociedade. Né? Nós não podemos nos deixar vencer pelo ceticismo, porque o ceticismo é antirrevolucionário. Né? Então, temos que trabalhar com o pessimismo da razão, o realismo da razão, sabendo dos obstáculos que nós vamos enfrentar na construção de uma sociedade mais justa, e são enormes, mas que podemos transpor esses obstáculos na construção de uma sociedade mais justa. Senão, perde sentido a vida. Né?
E isso que eu tentei levar para o meu trabalho no Ministério Público brasileiro, que é um baita de um espaço importante, temos instrumentos fundamentais para levar avante o projeto democrático da Constituição de 1988. Bom, como vocês acabaram de ver, Reinaldo Azevedo estava coberto de razão quando disse que Marcelo Goulart tinha um projeto de fazer uma revolução gramsciana dentro do Ministério Público. Eu esqueci de dizer, Marcelo foi diretor, me corrija se eu estiver errado nos termos, da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, onde desempenhou um grande papel que acabou sendo espalhado, né, nos outros estados da federação. Arthur, você concorda com o Marcelo quando diz que, em algum momento, o Ministério Público acabou entrando numa espécie de déficit democrático quando começou a se preocupar muito com as demandas corporativas, abandonando, perdendo a efetividade que havia o caracterizado durante esse período pós-1988? Claro, Marco, claro, concordo totalmente. Eu queria também fazer uma avaliação mais histórica, para a gente entender exatamente o que o Constituinte quis que o Ministério Público fosse. Né? Depois da longa noite da ditadura, a Constituição criou uma série de mecanismos novos. E eu vou dar 3 exemplos de modelos que eles criaram, completamente diferentes. Por exemplo, a Constituição criou o SUS. Para quem não lembra, para aqueles mais jovens, até então não havia saúde pública, havia saúde dos trabalhadores. Para você ser atendido num hospital público, você tinha que ir lá com a sua carteira de trabalho registrada e o seu INPS pago. Você tinha que levar. Se você não fosse com esses 2 elementos, você não era atendido no serviço de saúde. Então, você tinha todos os trabalhadores rurais fora, todas as empregadas domésticas fora, todas as pessoas que trabalhavam sem carteira de trabalho assinada fora do sistema de saúde. A partir do SUS, que foi implementado, porque havia na sociedade uma organização muito grande na área da saúde pública que obrigou o governo praticamente a implementar o SUS, a partir desse momento, todos os índices de saúde melhoraram. Todos. Nascimento com vida, todos. Então, foi um evento, foi uma situação criada pelo Constituinte que se efetivou na prática. Nós temos o contrário. Nós temos a questão agrária, que foi muito bem trabalhada na Constituinte e que não conseguiu se efetivar como o Constituinte imaginava até agora. Podemos falar na questão dos índices, podemos falar de outras questões. Voltando ao Ministério Público. Veja, o Ministério Público lutou bravamente da Constituinte para ter os poderes que ele tem hoje. Quem lembra, quem acompanhou, por exemplo, se discutia a ideia de um ombudsman que não fosse do Ministério Público, fosse uma carreira separada do Ministério Público. O Ministério Público lutou para que ele fosse um ombudsman, com um argumento muito correto. Olha, não adianta o ombudsman receber a reclamação e encaminhar para terceiro. Nós recebemos e nós tomamos providência, ou através da questão penal, ou através do inquérito civil público, ou através da ação civil pública. Então, o Constituinte deu ao Ministério Público uma gama de atribuições que nós podemos resumir numa única frase. O Ministério Público existe, pela ideia do Constituinte, para tirar da Constituição os direitos que ali estão e colocar esses direitos na vida cotidiana das pessoas. Mas quais direitos? Ora, aqueles direitos que são atinentes à burguesia, à classe dominante, esses, efetivamente, eles vão se colocar na realidade. Por quê? Porque essa classe tem organização, tem método, tem força política e monetária para tirar da Constituição e fazer valer. O que não tem ainda e não tem força política suficiente
para tirar os direitos da Constituição e colocar na vida cotidiana? Os direitos sociais. Então, o Constituinte entregou ao Ministério Público essa tarefa sublime de tirar os direitos sociais da Constituição e colocar na vida cotidiana da população. População pobre. Muito bem. Isso se realizou? Em alguma parte, sim. Em outra parte, não. Eu vou pegar um exemplo que o Marcelo deu do anacronismo que o Ministério Público ainda existe, que existe dentro do Ministério Público. Veja, a Constituição é de 88. Nós continuamos com o mesmo modelo de Ministério Público da ditadura. Alguns exemplos. Um exemplo mais trágico, na minha maneira de ver. Nós temos os procuradores de justiça. São aquelas pessoas mais velhas, com mais tempo de carreira, que em um determinado momento deixam de ser promotores e são procuradores de justiça para atuar junto aos tribunais. E o que esses senhores fazem? Simplesmente fazem pequenos relatórios, pequenos pareceres, ajudando os desembargadores a definirem de um lado ou do outro a decisão de determinado processo. É um parecerista. Na Constituição, não existe a palavra parecerista. Na Constituição, nós somos demandistas, nós não fazemos pareceres, nós propomos. Então, nós temos no Ministério Público de São Paulo os nossos melhores quadros jogados na segunda instância, fazendo pareceres que ninguém lê, que ninguém leva a sério. Então, é uma loucura. E esses mais antigos, eles determinam a linha de atuação do Ministério Público. Muitos deles jamais trabalharam sob a égide da Constituição de 88 como promotores. É uma coisa absolutamente fora, anacrônica, e que se mantém desde 88. Outro anacronismo que se mantém, veja, nós temos dezenas e dezenas e dezenas de promotores aqui em São Paulo trabalhando como custos leves, por exemplo, na área de família. E nós temos 2 promotores para tratar da saúde pública, 2 promotores para tratar da inclusão social, 2 promotores para tratar da área da educação. 17 colegas falam em falência. Isso se mantém, não teve a menor alteração. Então, esse anacronismo... Arthur, só para saber se eu ouvi bem, são 2 promotores que atuam na área de saúde para todo o estado de São Paulo, é isso, não? Não, para a capital, para 12 milhões e meio de pessoas. De toda forma, para a capital, 2 promotores. 2 promotores, esses números todos eu estou falando da capital. 17 na capital de falência, são todos da capital. Bom, então tem essa questão do anacronismo da nossa instituição, da organização da nossa instituição, que impede que a gente cumpra a tarefa que nos foi dada pelo Constituinte. Esse em primeiro lugar. Há uma outra questão, que é essa da Constituição, que não... Veja, o que é o poder constituinte? É um grande palco de negociação em que os interesses de classe ali são colocados e ali são trabalhados. Então, a Constituinte é um acordo dentro do possível. Dentro do possível, o Ministério Público teve um perfil espetacular, mas tem um problema, que é a questão do orçamento. O nosso orçamento está ligado ao governo, quer seja federal, quer seja dos estados. E isso nos coloca os procuradores gerais nas mãos dos governadores. Como disse Marcelo, quase todos os ministérios públicos estaduais estão muito ligados aos governadores. Ora, se o governo for um governo democrático, for um governo que respeita a Constituição e as instituições da Constituição, as coisas vão muito bem. Mas quando nós pegamos um governo de perfil autoritário, as coisas começam a ir mal. Eu vou dar um exemplo de São Paulo. Nós temos em São Paulo um governo que nós nunca tivemos aqui. O que nós tivemos aqui era ou o MDB, o velho MDB, ou o PSDB, que era um partido de centro-direita, mas que fazia um jogo da política dentro do que sempre se fez no Brasil. A partir da eleição desse atual governador, nós temos um governo de extração fascista, com violência policial,
com violência contra a população pobre. Enfim, esse governo nos tragou o Ministério Público, pelo menos a sua instituição, sob o ponto de vista da direção, o seu perfil. Isso nunca tinha acontecido aqui. Então, hoje, o nosso Ministério Público, pelas mãos da sua instituição maior, do seu procurador-geral, ele hoje está muito afeito a cumprir a política equivocada do governo do Estado de São Paulo. E cumpre essa política em várias áreas, apoiando pelo seu procurador-geral as ações do governo na área da Cracolândia, apoiando pela mão do seu procurador-geral a violência policial promovida pelo ex-secretário de Segurança, e isso nos coloca numa situação horrorosa. Por quê? Porque nós temos uma cúpula, o procurador-geral, basicamente, ligado ao governo por conta de uma série de fatores, mas dentre eles a questão orçamentária, e do outro lado, nós temos, na base, promotores que buscam atuar de acordo com a Constituição, de acordo com a Constituição. Essa contradição entre a cúpula e a base, certa base, não toda a base, mas certa base, é o sal da nossa terra. É aquilo que nos dá força. É aquilo que ainda nos dá respeito diante da sociedade. Não é a ação da cúpula da instituição, mas é a ação correta da base que busca fazer com que os direitos da Constituição saiam da Constituição e entrem na vida cotidiana do povo. Vamos convidar o nosso agente, Provoco Rodrigues. Por favor, Normando. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Perdão. Enfim, são muitas ideias correndo na mente enquanto ouvia os dois camaradas. Eu gostaria de fazer uma ponderação e uma provocação a ambos, do ponto de vista do retrocesso institucional, para chegar em mudanças necessárias, né? Mudanças também institucionais necessárias, né? O Marcelo mencionou que, sim, o retrocesso que nós vivenciamos, sobretudo depois do golpe e no golpe de 2016, ele é episódio de um retrocesso que está acontecendo, pelo menos em todo o Ocidente, né? Particularmente América Latina, Europa Ocidental e Estados Unidos. Isso é inegável. No entanto, né, nós tivemos uma particularidade significativa no caso brasileiro, né, que foi o Ministério Público Federal ser protagonista desse retrocesso, né? Ser um dos responsáveis pela ruptura institucional de 2016, que gera consequências nefastas, né, à democracia brasileira até hoje, né, ainda não foi superado aquele momento, né, em que pese a eleição do Lula 3 e etc. Está aí o resultado, como o Marco mencionou no início do programa, o Congresso e seus feitos em prol da bandidagem, em prol da proteção ao crime organizado, que se institucionaliza, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e na Câmara dos Deputados, que nunca foi tão própria, a qual nunca foi tão próprio chamar de Câmara Baixa, né? Mas, enfim, situando no tempo, né, o Ministério Público Federal teve uma atuação destacada nesse retrocesso, a ponto de fazer um colega nosso, o Xixo de Curitiba, o Wilson Ramos Filho, né, criar a categoria da direita concursada, né? Face a essa constatação, e a gente vê isso também nos Ministérios Públicos do Estado, vocês mesmos deram uma pincelada, o Arthur foi muito feliz em mencionar caso recente, e no Rio de Janeiro, só para lembrar, a maior chacina da história policial do Brasil, né, no Alemão, que foi aplaudida por setor significativo da população, ela foi iniciada por uma ação do Ministério Público do Estado também.
faça isso. Tem uma crítica muito corrente, né? Eu pesquiso e escrevo a respeito, o Marco também tem escrito a respeito, sobre o ensino militar, sobre a não adequação dos programas e prioridades e eixos, né, de valores axiológicos das academias militares à Constituição da República e à democracia, o Estado Democrático de Direito. E, nesse sentido, a gente fala recorrentemente da falta de letramento democrático dos militares nacionais. A provocação que eu tenho para os dois, depois de ter falado muito. Falta letramento democrático aos integrantes do Ministério Público em todas as suas áreas? Só para, antes de Marcelo pegar a palavra, só para dizer que Normando escreveu nesse livro um artigo sobre as escolas cívico-militares, fazendo uma crítica evidentemente duríssima às escolas cívico-militares, e eu, junto ao capitão Quitaúna, é um pseudônimo, né? Um oficial do Exército, escrevemos um artigo sobre a permanência dos ideais golpistas de extrema-direita, até fascistas, dentro das academias militares. Mais uma razão para quem está nos acompanhando adquirir o Trilhas da Democracia, Caminhos para o Brasil. Marcelo, por favor, e depois Arthur. A resposta poderia ser curta e grossa. Sim, falta letramento democrático, né? Tanto que a Constituição, como as leis orgânicas, prevêem a criação de escolas institucionais para o Ministério Público, para a magistratura, justamente para dar a formação que as faculdades de direito não dão de agente político. Isso passa pela ensinamentos de ciência política, de sociologia, de economia, enfim, né, uma formação multidisciplinar necessária àquele que vai cumprir o papel de Ministério Público, aquele que vai ser juiz, que vai decidir questões importantes da sociedade brasileira, no campo do direito público, por exemplo, né? E essa formação a gente não tem, e as escolas não vêm cumprindo esse papel. De certa forma, essas escolas repetem cursos de especialização que já são oferecidos pelas universidades, os cursos de direito, né? E que atende basicamente ao público externo ao Ministério Público, não atende aos seus quadros, sejam de agentes políticos, sejam de agentes administrativos. Quando eu assumi a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, justamente busquei reverter essa situação. E criamos junto, inclusive com o Milton Lauerta, querido Marco, com o pessoal da Ciência Política da Unesp de Araraquara, nós fizemos um curso de formação de agentes políticos do Ministério Público, né? Com esse caráter multidisciplinar, né? Numa perspectiva de um Ministério Público que faz uma intervenção na sociedade, uma intervenção, em termos de Eric Fromm, produtiva, no sentido de construir algo melhor, uma sociedade melhor, né? E fizemos esse curso. E também criamos, na nossa gestão, que foi muito rápido, só 2 anos, né, uma coordenadoria de pesquisa aplicada para atuar junto com a universidade, não com o direito, mas com as outras especialidades, no sentido de pesquisar com profundidade as questões em relação às quais o Ministério deve intervir com a produção, né, de um material técnico-científico para poder, né, fortalecer a ação dos agentes do Ministério Público que estão lá na ponta, lá nas comarcas, né, atuando no sentido de fazer valer o projeto de sociedade da Constituição. Então, esse é o papel das escolas, né, dar esse letramento. Elas foram criadas com esse objetivo que não se cumpriu, né, por falta daquilo que eu chamei da mudança cultural, da mudança de mentalidade, que deveria ter ocorrido, que é uma das razões pelas quais o Ministério Público não vem cumprindo o seu papel. Arthur? Olha, eu acho que esse tema é um tema amplíssimo e fundamental.
vamos entender por que grande parte dos colegas hoje tem uma extração à direita. Tá? Veja, são pessoas que são formadas por faculdades de direito que trabalham basicamente com direito seco. Não se discute sociologia, nada. Esses meninos, eles só podem prestar concurso depois de 3 anos de formado. Então, a grande maioria deles fica estudando em cursinhos durante esse tempo. O cursinho também só trabalha com direito posto para que eles possam passar nos concursos. E os nossos concursos pedem o direito posto. Não pedem mais nada do que o direito posto. Então, imaginar que um menino formado dessa maneira vai ter uma visão de mundo é muito difícil. Claro, um ou outro vai ter, porque estuda, etc. Mas, no geral, não tem. Né? Isso é péssimo. Por quê? Porque você tem, por obrigação da Constituição, trabalhar na realidade nacional, na realidade da tua comarca, na realidade do teu estado, sem ter absolutamente noção do que é aquela realidade. Eu vejo a grande parte dos rapazes que entram no Ministério Público sem noção nenhuma do que se trata o Brasil. Nenhuma. O que é uma tragédia. Né? Olha, eu tenho muitas diferenças com a PM. Muitas. Mas eu tenho que reconhecer que eles sabem o que querem. Eu vou dar um exemplo. Em 2012, diante da violência que a PM praticou ali na região da Cracolândia, nós fizemos um inquérito civil público e ouvimos o comandante da PM de então. Depois de ouvir, encerrado o procedimento, um colega que participava da escuta fez o seguinte comentário: comandante, parabéns, vocês contrataram a USP para fazer concurso para admissão de oficiais. Ele falou assim, não, nós já rompemos o contrato, não é mais a USP. E aí esse colega perguntou por quê? E ele respondeu de forma clara, falou, olha, a USP estava colocando para dentro da nossa instituição intelectuais e não serve para a gente. Nós queremos outro tipo de profissional. Então, eles sabem o que eles querem. O Ministério Público não sabe. Que perfil de promotor a gente quer? Não tem, ninguém sabe. Não existe isso. Nós colocamos para dentro da instituição gente que domina, de certa maneira, domina o direito posto. Só isso. Agora, isso é absolutamente insuficiente para trabalhar dentro da realidade nacional, da realidade da comarca dele. Ele não tem noção do que é aquilo ali. Ele não tem noção do Brasil nenhuma. E aí erra muito. E veja, ele podia ser, dentro da instituição, nós poderíamos ter um momento em que houvesse debate sobre esses temas, a questão da conjuntura nacional, internacional. Isso não existe no Ministério. Aliás, quem faz isso é mal visto. O nosso Marcelo tentou fazer na escola e recebeu críticas ferozes sobre isso. No momento, meus amigos, no momento em que você colocou, Normando, de retrocesso no Ocidente, no momento em que vem os americanos e falam assim, olha, a América Latina é nossa. É nossa. No momento em que os bucaneiros, os piratas americanos roubam petróleo no mar e falam, é isso aí. E daí? Vamos roubar o petróleo, e daí? Vamos fazer o quê? Amanhã, se quiserem vir aqui no Amazonas, vamos fazer o quê? Nós não temos condição nenhuma, como instituição, em geral, de entender o momento nacional e internacional que nós estamos vivendo. E aí, quando a gente vai atuar na área concreta, se você não tem essa noção, a chance de você errar é muito grande. Então, eu vou dar um exemplo da minha área, que é da saúde mental. Os colegas imaginam que se resolve o problema, estou falando no geral, claro que nós temos gente da melhor qualidade, gente muito gabaritada, mas o menino que acaba de chegar no Ministério Público, que passa pela Faculdade de Direito, passa pelo cursinho, quando ele se vê diante de uma situação de saúde mental, a primeira coisa que ele faz é internar o sujeito no manicômio, ou numa comunidade terapêutica. Por quê? Não por culpa dele, não tem culpa nenhuma, porque ele não tem noção de como lidar com aquilo.
ele não tem noção como lidar com aquela população pobre, aquela população de rua. Então, esse é um problema que você aponta, Normando, fundamental para que o Ministério Público possa enfrentar os novos temas que se avizinham de uma forma adequada. Bom, o quadro que vocês traçaram é complexo, e aqui eu não estou usando complexo como complicado, não. Complexo porque está recheado por vários elementos de determinação, né? E por isso é muito difícil resolução, né? Para além dos aspectos conjunturais, a dificílima conjuntura internacional e nacional que a gente está vivendo, no caso do Ministério Público, pelo que vocês acabaram de falar, existe um problema que é o problema da formação. Formação nas faculdades de Direito, e eu me lembro, cerca de 3 décadas atrás, eu passei um período ministrando disciplinas no ciclo básico das faculdades de Direito, né, no Rio de Janeiro. E colocavam ali, logo no primeiro, segundo período, as disciplinas de Sociologia Jurídica, Filosofia Geral, Filosofia do Direito, História do Direito tinha acabado de passar para a eletiva, né? E os alunos ficavam se preocupando e perguntando: quando é que a gente vai começar a aprender direito? O aprender direito eram as disciplinas de direito penal, 1, 2, 3, 4, direito administrativo, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Então, existe um problema que é o problema da formação. Existe um problema que é da seleção para o ingresso. Quer dizer, como o Arthur acaba de falar, a seleção seleciona o profissional que se quer dentro da instituição, que é esse exatamente que fez a mesma pergunta, né? Quando é que a gente vai começar a aprender direito? E depois um terceiro problema, que é esse problema apontado pelo Marcelo, né, do crescimento de demandas corporativas, né? Então, é preciso ter muita utopia, né, para enfrentar essa situação difícil. A gente está chegando aos 10 minutos finais do programa, e eu gostaria, numa última rodada, perguntar a Marcelo e Arthur qual é o primeiro passo dessa utopia, né? Esse olhar o horizonte. Qual seria o primeiro passo para o início de uma transformação dessas estruturas que envolvem universidades, faculdades, processo seletivo e a própria instituição em si? Marcelo e depois Arthur. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa verificar o seguinte: parece que existe uma falta de projeto, né? E desde a queda do Muro de Berlim, as forças progressistas perderam o seu projeto e não construíram um novo projeto. Por isso que essas forças progressistas estão meio perdidas aí na sua ação, tanto que partidos de esquerda no mundo tornaram-se, que tinham a utopia socialista como sentido da sua ação, hoje não passam de governos liberal-progressistas, como o nosso governo atual, né? Então, nós temos que retomar, nós temos que trabalhar em cima de projetos, não adianta ficar, né, trabalhando para apagar fogo conjuntural. Claro, tem que fazer isso, mas não é só isso, mas dentro de uma perspectiva projetual, de mudança, né? Tendo, né, lá no horizonte o tipo de sociedade que a gente quer construir. E falta isso. E como eu escrevi naquele artigo do nosso livro, nós temos um projeto, e acho que começa por esse projeto. Nós temos um projeto na Constituição de uma sociedade, né, que quer ser substantivamente democrática, né? Nós temos na Constituição os objetivos postos nesse sentido. Nós temos na Constituição a declaração dos direitos necessários para que tenhamos no futuro essa sociedade. Nós temos na Constituição
as políticas, a previsão de políticas públicas estratégicas que todos os governos, né, teriam de levar avante. Não existe aí a aplicação do princípio da discricionariedade administrativa. Aquelas políticas são estratégicas. Sem implementação delas, os direitos fundamentais não são concretizados. E, portanto, sem esses direitos concretizados, nós não vamos construir a sociedade livre, justa e solidária, substantivamente democrática, que a Constituição nos coloca, né, como horizonte. Então, o começo passa por aí. Acho que o campo progressista precisa assumir a Constituição como o seu projeto. Claro que, no caminhar, nós temos que avançar mais do que aquilo que a Constituição põe na literalidade. Embora eu entenda que, com base nos princípios constitucionais, dá para avançar além daquilo que consta da literalidade do texto constitucional. É desse assunto que eu trato no nosso artigo. Portanto, eu acho que nós temos que assumir. E as instituições que têm o dever de levar avante esse projeto também têm que encampá-lo, não ocultá-lo. Daí a necessidade dessa formação, desse letramento democrático. Se pensa no Código Penal, no Código Civil, se trabalha só com a dogmática jurídica nas instituições jurídicas, aí se esquece do projeto, se esquece da Constituição. Então, nós temos que retomar o projeto constitucional, nós temos que buscar, a Constituição diz que um dos objetivos da educação é a formação para o exercício da cidadania. Nós temos que formar os nossos cidadãos para a construção de uma sociedade democrática. E é esse processo, no embate político, no dia a dia da guerra de posição, que nós podemos avançar. E eu acho que nós temos que partir de um projeto existente, de um projeto de uma sociedade substantivamente democrática. Eu acho que esse é o caminho, pegar a Constituição como um projeto do campo progressista e das instituições que têm o dever de levar avante aquele projeto. O Ministério Público, como o Judiciário, enfim, são instituições que estão vinculadas ao projeto constitucional. E o que a gente vê é instituições que não estão cumprindo esse papel, inclusive por falta de letramento, por falta de consciência, e por os outros problemas que existem, que nós já colocamos aqui durante a nossa conversa. Arthur? Meus amigos, eu acho que a gente vive no mundo hoje um momento tão rico, tão desafiador, e às vezes eu lamento, assim, será que eu vou viver para ver o que vai acontecer? Veja que coisa impressionante nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo está deixando de ser unipolar para ser multipolar. Com tudo que isso significa. Os americanos se negando a isso, os europeus se negando a aceitar essa nova ordem mundial, e com tudo que isso representa, com toda essa mexida que o mundo está acontecendo hoje. Vai para onde o mundo? Na melhor das hipóteses, ele vai ser multipolar, mas vai ser multipolar como? Por quê? Quem vai ganhar, quem vai perder com isso? Esse é um momento muito rico do mundo. E eu fico muito animado pelo seguinte, eu vou dar um exemplo. Se não houvesse esse mecanismo de informação nova, que o MIRA, e tantos outros, e a gente fosse analisar a guerra da Ucrânia somente pela grande mídia, nós não temos a menor ideia do que aconteceria na Ucrânia. Porque a grande mídia dizia, olha, o russo não tem chip, o chip dele é de geladeira. O russo não tem condição de ganhar nada, já perdeu a guerra. Então, essa nova forma de comunicação, tudo que as big techs têm de ruim e perigosa, mas essa nova forma traz informação para muita e muita gente. Muita gente. Então, eu vejo os amigos dos meus filhos, mesmo dentro do Ministério Público, que já tem gente que consegue quebrar o monopólio da mentira. Consegue. Claro, não é fácil, precisa ter paciência de achar, mas consegue. Eu vou dar algum exemplo aqui, que o Marcelo conhece bem. Nós, dentro do Ministério Público, temos um grupo que cada vez cresce mais, de mais ou menos 120 pessoas,
Eu não diria que são de esquerda, não. Eu diria que são pessoas e promotores que querem fazer o Ministério Público exatamente dentro daquilo que a Constituição de 88 diz que nós deveríamos ser. Então, esse número de pessoas cresce. Eu vejo no Ministério Público muita gente incomodada e querendo saber o que está acontecendo. Percebe que tem alguma coisa errada, percebe que tem alguma coisa diferente e quer saber. É claro que tem uma grande maioria, como sempre teve, de acomodados, que não querem saber de coisa nenhuma que não seja os benefícios, enfim. Mas esse tipo de situação, esse movimento do mundo, chega no Brasil e a gente vê isso claramente. A gente vê, ainda essa semana, movimentos grandes de mulheres contra o feminicídio. A gente vê movimentos grandes contra o que acontece no Congresso Nacional. Então, vamos dizer assim, esse calor que começa a existir na sociedade, e a direita recuando das ruas, claramente recuando das ruas, isso chega nas instituições, chega no Ministério Público, chega no Judiciário. E essa é a minha grande expectativa, que essa mudança que o mundo vai ter nesses próximos anos, que será, evidentemente, ao menos a minha esperança, para melhor, isso também melhore as nossas instituições, melhore o Ministério Público, melhore os governos. Né? Não é possível que São Paulo continue elegendo gente como elegeu esse governador, que a única coisa que ele fez foi vender a Sabesp por um preço de banana, e a Sabesp, que ele dizia que não ia aumentar os valores, a primeira coisa que faz é que, a partir de janeiro do ano que vem, a taxa de água vai aumentar. Então, isso tudo, Marco, Marcelo, Normando, essa coisa fervilhante que o Brasil começa a viver vai chegar no Ministério Público e no Judiciário. E vocês têm um papel muito importante, não é muito importante, de trazer o contraponto, de trazer uma outra visão, uma visão mais ampla, mais correta da realidade mundial e nacional. De maneira que eu sou otimista com o Brasil, eu sou otimista com o Ministério Público, porque vejo que essa mudança que vai ter no mundo, ela vai chegar de uma forma ou de outra aqui, mas não será fácil. Os irmãos do Norte têm dito que aqui é quintal deles. Essa luta vai ser maravilhosa, vai ser espetacular. Muito bem, a gente está chegando ao final desse Trilhas da Democracia. Na próxima semana, nós receberemos aqui, no sábado, 2 outros autores do livro, o professor de Sociologia da Unicamp, professor titular de Sociologia da Unicamp, Marcelo Ridente, que escreveu o pós-fácio do livro, e o professor Daniel Arão Reis, professor titular e emérito da Universidade Federal Fluminense, que escreveu um artigo de longa duração, em poucas páginas, sobre a democracia no Brasil, sobre a falta de democracia no Brasil e sobre as lutas pela democracia no nosso país. Então, convido a nossa audiência a continuar acompanhando o Trilhas da Democracia, sábados às 17 horas, domingo às 15 horas, e até o final desse mês de dezembro nós traremos aqui vários dos autores do livro, e na última semana do ano nós teremos 2 programas de retrospectiva do ano de 2025, uma retrospectiva política, principalmente, e as perspectivas para o ano 2026, que será o 8º ano do Trilhas da Democracia, a 8ª temporada do programa. Arthur, um grande abraço. Marcelo, um grande abraço. Normando, grande abraço a vocês, muito obrigado pela presença, foi um prazer imenso, gente. O prazer foi nosso. Boa noite de domingo, a nossa audiência, e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá. Até lá.